E eu queria pensar com vocês essa noite, baseado no livro de Filipenses, no seu capítulo 3, no versículo 12 a 14. Um texto curto, de uma história muito interessante para mim e para você. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Fala ao coração dessa amada igreja, coisa que o Senhor tem feito há 114 anos. Fala ao coração do teu povo, porque é a tua palavra que interessa. É ela que muda as nossas vidas, é ela que muda a nossa história. E é ela que tem sido pregada nesse púlpito com fidelidade há mais de 100 anos, Pai. E por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema de vocês é uma igreja que ama. Mas eu queria fazer um alerta, porque talvez amor seja o que tem menos ocorrido na nossa sociedade. Nós estamos muitas vezes divididos. Os escritores dizem que a igreja primitiva era dividida em pelo menos 6 grupos. Ela já tem a divisão em sua história. Ela tem grupos que se degladiam muitas vezes, tentando impedir aquilo que Deus fez. Porque cada grupo em si só se acha a solução. Tanto é que Paulo já cita que alguns dizem que são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Jesus. E os historiadores dizem que os que falavam que eram de Jesus era o pior grupo deles, que eles eram inacessíveis. Mas amor é algo que foi feito para ser dado. Amor é que nem o maná no deserto. Se a gente guarda para a gente, apodrece, estraga e cria bicho. Deus nos fez seres amorosos, mas seres ainda dominados pelo poder do pecado. Por isso Paulo começa a sua carta, esse pequeno texto, falando que ele ainda não alcançou a perfeição. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muita atenção e tem que pensar sobre ele. Paulo começa nesse capítulo 3 falando sobre o seu que eu chamo carinhosamente de pedigree. Aquilo que nós somos, que muitas vezes nem depende da gente. Por exemplo, ele fala que era fariseu, que foi circuncidado ao 8º dia, que fala algumas características que religiosamente eram muito importantes, e para os judeus eram coisas que faziam absolutamente a diferença, que faziam com que eles se sentissem até superiores aos outros, ao ponto de quando Jesus vem deste mundo, o Filho de Deus é dado para eles, eles não o reconhecem. Eles preferem ficar com as suas tradições. Mas muitas vezes, nós batistas, nós cristãos, nós líderes, seja lá o que a gente seja, a gente tem, às vezes, essa questão de nos achar superiores, porque nós achamos que a perfeição habita em mim. Deus nos livrou de várias coisas. Graças a Deus, por incrível que pareça, esse ano faz 40 anos que eu me converti. 40 anos que eu me batizei. Eu estava olhando o meu certificado de batismo. E percebi que Deus me livrou de vários pecados. Deus me livrou de várias coisas, pela graça dEle. Então, muitas coisas eu não fiz. Glória a Deus, porque eu não sei o que eu seria se tivesse feito. Deus me livrou. Exatamente, Paulo está querendo nos mostrar que muitas vezes nós estamos nesse ambiente chamado igreja, nós estamos nesse ambiente que a gente acha que está hermeticamente fechado para o pecado, que Satanás habita lá fora, e achamos que nós aqui dentro, nós nos tornamos perfeitos, porque nós temos um certificado de batismo na nossa casa, no meio do nosso livro, na nossa estante, que nos fala que nós nos batizamos um dia. E por isso que Paulo começa nessa expressão, porque ele não havia alcançado a perfeição.
Uma das coisas que nós cristãos esquecemos muitas vezes é que nós não estamos perfeitos ainda. Não estamos aperfeiçoados completamente. Nós ainda estamos vivendo sob a influência de pecado. E nós temos características em mim e em você que são ruins, que têm que ser combatidas, e dizem que cada um tem o seu pecado de estimação. Há uma história contada com frequência nos lugares sobre 3 pastores conversando num acampamento de pastores, e eles estavam ali abrindo o seu coração, dizendo sobre os seus pecados, sobre as suas tendências. E eles, naquele momento de intimidade, quiseram se abrir para um orar pelo outro. E nesse momento um fala: irmão, eu tenho um problema muito sério com dinheiro. De vez em quando eu passo lá no gasofilácio, isso não é na PIB do Brás, tá? Eu passo lá no gasofilácio e pego uma graninha e coloco no bolso. Peço dinheiro emprestado e não devolvo. Ore por mim. Preciso da sua oração. O outro falou: eu tenho uma tendência a ser mulherengo, eu tenho que me controlar. E às vezes eu cedo. Orem por mim. Aí o terceiro diz assim: irmãos, eu também tenho um pecado que queria confessar. Eu não aguento guardar um segredo. Já conto para todo mundo. Cada um de nós tem que entender que nós somos mordidos pelo pecado. E cada um de nós se acha muitas vezes perfeito, sem falhas. Por isso que talvez o pedido de perdão nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos ambientes, seja uma situação extremamente difícil. Porque nós somos já perfeitos. O que Paulo está falando sobre ele, muitas vezes eu e você somos. E é incrível que quanto mais nós nos achamos perfeitos por questão própria, nós temos dificuldades de aceitar o outro. Nós temos dificuldade. E aí, falando só talvez no âmbito de igreja, quantas igrejas que a gente passa que a gente não é bem tratado? Quantas vezes um pecador entra dentro um pecador que não seja a gente entra aqui e a gente olha para ele com o olho meio torto? Quantas vezes a gente lembra do pecado de uma pessoa e a gente não consegue perder a noção que isso já passou? Eu tinha uma pessoa na minha família que eu elogiava algumas pessoas perto dela e eu desisti de elogiar, irmãos. Porque toda vez que eu falava: fulano é tão consagrado, aí ela via: mas o fulano é isso. Fulano é uma bênção na minha vida, mas o fulano é aquilo. Até o dia que eu falei: irmã, eu tenho um problema com você. Você não é bênção como a pessoa, você não é consagrada como pessoa, mas a irmã consegue ser pior que todo mundo. Eu não sei por que ela ficou brava comigo. Mas muitas vezes a gente disfarça a nossa característica de a gente ter que ser trabalhado por Deus nas nossas falhas. E a gente se esconde através de máscaras, e uma dessas máscaras se chama religiosidade. A gente é mais batista que crente. A gente é mais membro da nossa igreja, como se isso fosse um pedigree espiritual para a gente apresentar uma perfeição. E a gente deixa de amar ao próximo. Fui pastor, e eu fui pastor interino de bastante igrejas por causa da minha função de executivo. E uma dessas igrejas, ela teve a seguinte característica: os vizinhos ouviam essa igreja, que era a maior igreja batista do estado de São Paulo, formada por russos, lá na Luz. E os vizinhos ouviam a música e eles ficavam extasiados. Eles cantavam muito bem. Eles tinham grande orquestra de instrumentos. O louvor era muito bonito. E isso atraía os vizinhos. Quando o vizinho ia lá, e o vizinho não era russo, ele era bloqueado por um diácono que dizia assim: essa igreja é nossa. Não é para vocês. Procure uma igreja brasileira, porque essa igreja aqui é feita para russos. Mais ou menos eu senti a mesma reação quando eu fui membro de uma igreja no interior de São Paulo, e a gente estava discutindo sobre o aniversário da igreja. E aí, a discussão espiritual daquele momento era: qual vai ser o bolo?
E é incrível que essas discussões, em algumas comunidades de fé, parece que é a coisa mais importante do mundo, né? A gente faz 4 ou 5 reuniões para discutir qual o bolo que vai comer e faz uma reunião, no máximo, para discutir qual vai ser a programação. E no meio dessa discussão, quando decidiu-se, depois de conturbadas decisões, se o bolo seria de chocolate ou de abacaxi, e depois de um período de oração e consagração, decidiu-se que o bolo seria de abacaxi com coco. O histórico bolo que se repete todos os anos. E uma irmã se levanta quando a gente vai falar da programação e fala: gente, tem que ficar esperto, porque senão o pessoal da rua vai vir comer o nosso bolo. Algumas coisas nos impedem de amar. E algumas coisas nos fazem morrer. Como família, como igreja. Eu não sei se você já percebeu. Nós aqui que estamos para demonstrar o amor de Deus no mundo, caímos nessa esparrela política de ficar brigando um com o outro por causa de política. É os 4 ou 5 dedos. É os lulistas, é os bolsonaristas, é os esquerda, direita, comunista, coxinha. É interessante como as pessoas usam um apelido para essas coisas, né? Mas muitas vezes nos nossos arraiais, nas nossas igrejas, a gente se divide por causa dessas coisas temporárias e esquece qual é o nosso alvo. Muitas vezes nas nossas famílias, quantos pais e mães, na minha família mesmo, meus pais ficaram brigados com os meus irmãos quase 2 anos por causa de luta política. Eu mesmo fui ofendido várias vezes, e é interessante, eu fui ofendido porque eu não era tão de direita quanto eu queria, e o outro que era não de esquerda quanto ele queria. E, gente, eu nunca falei para quem eu voto e para quem... E a gente entrou nessa disputa e esqueceu de amar. Porque a gente se coloca como alguém extremamente amoroso. Amoroso não, desculpa, perfeito. E o outro imperfeito, a gente tem que combater. E por isso que os grupos chamados judaizantes eram um problema para as igrejas. Porque eles pregavam uma superioridade espiritual que não deixavam ninguém novo entrar. Ninguém novo podia estar aqui. Ninguém novo podia estar na igreja. Ninguém novo podia entrar na sua família. Ninguém novo podia estar perto de você. Porque nós devemos viver isolados desse mundo. Paulo está realmente falando isso para os irmãos que demonstram um amor muito grande. É interessante que desse texto está justamente no livro de Filipenses, que é o livro que fala sobre alegria. Talvez essa alegria, de vez ser filipenses, quem mora no Brasil é o quê? Brasileiro não é, eu sei. Mas seria uma carta de Paulo, a PIB do Brás, que tem um histórico de contribuição, tem que ter um histórico de construir igrejas, que tem um histórico de amor tão grande. E muitas vezes a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente não se perder em algumas coisas que são importantes, mas trocá-las pelas que são superiores e são a ênfase da nossa missão. Muitas vezes nas nossas casas nós somos assim. Os maridos se consideram perfeitos. As esposas se consideram perfeitas. Os filhos se consideram perfeitos. E a gente não consegue discutir mais. Cada um está fechado na sua própria verdade, na sua própria questão de que eu sou melhor que o outro e não consegue se abrir para que o amor de Deus possa solidificar as nossas relações. Por isso que Paulo fala exatamente isso. Sabe uma das coisas que tem mais matado as nossas igrejas centenárias? É o templo. É o templo. Diversas igrejas estão morrendo por amor ao seu templo. E eu quero falar isso de motivo de gratidão quando eu olho a história dessa igreja. Fui pastor da Igreja Batista da Luz, que eu já falei que é a Igreja Batista Russa. Tiveram um amor tão grande para o templo, que já foi a maior igreja do estado de São Paulo. Tinha um enorme coro, tinha grandes coisas dali. Hoje ela é uma igreja com 10 membros, no centro da cidade. Outras igrejas que têm morrido, porque o templo é o sinal da nossa perfeição, é o sinal do nosso relacionamento com Deus. Ali está
a marca, meus avós compraram isso, meus avós compraram esse banco, estes vidros foram colocados com dinheiro de oferta, eu vim aqui, almocei para que a gente chegue nisso. E eles têm se perdido. Historicamente, é uma realidade estatística no mundo que grandes igrejas estão fechando com um patrimônio muito grande, porque o seu templo virou o seu Deus, a sua perfeição. E falar nisso, sabe o que me faz agradecer a Deus hoje? Eu vi ali no cantinho do convite para essa festa, que há 40 anos atrás aconteceram muitas coisas importantes, o meu batismo, minha conversão. Mas há 40 anos atrás, esta igreja teve uma coragem. Ela era na rua Maria Marcolina. Ela estava no centro da cidade, bem colocada, bem conhecida. Ela decidiu sair dali. Ela decidiu deixar o seu histórico como referencial do que Deus fez naquele local e se transferiu para cá. Gente, se a igreja não tivesse tido essa coragem de enfrentar os desafios e o seu perfeccionismo no local onde estava, essa igreja teria morrido. Porque ela estaria no lugar errado. Não teria estacionamento, não teria lugar para as pessoas. O templo era mais acanhado que o atual. O lugar ficou, à noite, praticamente sem ninguém passar. E alguém teve coragem de enfrentar isso. E deve ter sofrido quando deu essa informação da gente trocar de lugar. Porque a gente ama os lugares que a gente está, não pelo lugar, mas pelas experiências que a gente tem. Lembra que eu falei que minha mãe foi da primeira Batista de Santo André? Ela se batizou naquele templo da Maria Marcolina, porque a igreja não tinha batistério. Muitas pessoas se batizam, se batizaram, mas de enfrentar estas coisas, elas nos fazem nos abrir para algumas coisas importantes. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção, que Paulo, quando diz isso, ele primeiro reconhece que ele não é perfeito, que ele está caminhando, que ele ainda está no mesmo caminho que eu e você, ainda dominados pelo poder do pecado, que sendo santificados a cada dia, mudando a cada dia, sendo transformados para ficarmos mais parecidos com Cristo. E ele coloca isso como alvo. Eu tenho que reconhecer que hoje eu sou melhor que eu era 32 anos atrás. Espero que minha esposa me ame mais hoje do que me amava 32 anos atrás. E eu acho difícil. Eu espero, mas eu acho difícil. Porque hoje ela conhece quase todos os meus erros. Ela conhece as minhas dificuldades. Ela conhece quando eu sou impaciente. Ela conhece os meus defeitos. Ela conhece as minhas doenças. E cá entre nós, embora seja um cara relativamente bonito, glória a Deus por isso, eu não sou o mesmo que eu era há 32 anos atrás. Há 32 anos atrás eu era uma outra pessoa. Ela também. E a gente foi transformado. Mas eu digo uma coisa. Ela me conheceu melhor. Mas hoje eu amo mais essa mulher que eu amava 32 anos atrás. Porque apesar dos defeitos, apesar dela ser baixinha, apesar dela ser brava no meu ponto de vista, ela é a mulher que eu escolhi para viver e tenho vivido com ela. É com ela que eu tenho os meus filhos. É com ela que eu tenho a minha vida. As nossas igrejas, quando elas deixarem de olhar apenas as coisas como defeito, e a gente parar de olhar o irmão como defeito, olhar o irmão como dificuldade, a gente vai ter uma capacidade melhor de amar. Quando a gente entender que a gente tem que se aperfeiçoar e tirar a perfeição como se fosse nossa e devolvê-la para Cristo, a gente vai aprender que nós somos abençoados nesse processo. Por isso que Paulo fala que ele segue nesse caminho, porque ele vai conhecer mais a Cristo. E Cristo vai transformá-lo. Nessa igreja eu tenho coisas que demonstram o amor de Deus, que a princípio ninguém poderia perceber com perfeição. Outro dia a Marília Berdins, eu não sei se ela está aqui, mas a metade dela está aqui. Ela foi falar com as mulheres, eu fiquei extasiado de ver coisas que Deus está fazendo na vossa comunidade.
Para quem é perfeito, a gente dá bonecas como uma esmola. Porque a gente está demonstrando que nós somos superiores. Para quem está sendo aperfeiçoado, a cada bonequinha que as irmãs fazem aqui, vai um pouco do amor. Porque elas não são feitas como só uma linha de montagem. Elas são feitas como uma linha de comunhão. As irmãs se encontram, conversam, escolhem as cores, escolhem o que vai fazer da bonequinha, qual a cor do cabelo. Mas enquanto isso, elas são aperfeiçoadas na relação uma com a outra. Na relação de mostrar e ter uma oportunidade de falar das suas dificuldades. Na relação de poder entender que aquilo vai abençoar as outras pessoas, mas elas estão sendo abençoadas enquanto constroem, elas demonstram amor. Não está ali um objeto só. Está ali algo que elas colocam no seu coração para exaltar o amor a Deus e abençoar o próximo. Eu vi o cuidado que a bonequinha é feita, eu vi lá, e vi o detalhe da boneca ter calcinha para estar mostrando a prevenção contra o abuso infantil. Gente, é só alguém que ama pode pensar isso. Alguém que dá esmola, dá qualquer coisa. Alguém que ama, está sendo aperfeiçoado nesse processo, dá o seu melhor. E melhor que se fosse algo que fosse feito em escala industrial, que se a gente mandasse fabricar na China, se fizesse fazer alguma coisa. Porque nós estamos colocando a vida naquilo que nós fazemos. Eu não sei quantos de nós têm a oportunidade de viajar, mas a minha comparação aqui, sabe qual é? A gente vai almoçar nos melhores restaurantes. Espero. Pelo menos o que a gente pode pagar. Mas vocês já viram como a gente tem saudade do arrozinho e do feijão de casa? Como a gente tem saudade daquele cheiro quando a gente acorda, do café sendo feito, do feijão sendo cozinhado, do cheiro, um dos cheiros mais agradáveis, da cebola e do alho sendo frito. Ali muitas vezes não está a comida esteticamente mais bonita, culturalmente mais reconhecida, gastronomicamente mais falada. Mas naquela comida existe um negócio que a gente consegue perceber, que é o amor de quem fez. Sabe, todos nós, depende da cultura que você for, você vai ter uma comida que agrada o seu coração, né? Eu lembro quando eu acordava de manhã. Gente, meu nome é Vanderlenk de Paula. Lenk é alemão, de Paula é sergipano. Vocês imaginam a mistura. Um dia minha oma falando, sua sem vergonha, lê bastante. No outro dia minha avó alemã, um amorzinho, baixinha. Minha avó e minha oma e minha avó, baixinha. Ela pegava assim, apertava minha bochecha e dizia assim, menino, não lê demais, faz mal para a saúde. A outra me dava bronca que eu tinha que ler bastante. Mas eu lembro do cheiro do cuscuz quando a gente estava junto. Outro dia eu estava passando numa padaria e tinha o cheiro daquele pão alemão feito com canela. E aí eu fechei os olhos quando eu senti aquele cheiro. E eu vi, eu sentado no colo do meu pai, com meus avós sentados na frente com uma xícara de café, meu pai e minha mãe conversando, meu tio do lado, na casa que eles tinham lá na Vila Alice, em Santo André. E vi que a comida traz algo emotivo. Quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente expressa o nosso amor nas coisas, como a gente recebe, como a gente trata, a gente deixa marcas profundas e indeléveis no nosso coração, que vão seguir no resto das nossas vidas. Ser vizinho de igreja, acho que ninguém quer. É muita bagunça, gente. É muito barulho, é gente parando, é carro parando na frente da casa do outro. Porque muitas vezes a gente não colocou essa marca de amor na vida das pessoas. A gente ainda está achando perfeito que a gente está no nosso direito e a gente não consegue respeitar o outro. E muitas vezes não consegue receber bem
aquele que é diferente. Nós temos um desafio como igreja, nesses próximos anos, que é que nós estamos com uma geração completamente diferente da nossa. E em 114 anos, essa igreja já teve quantas gerações, né? E cada ano ficando mais complicado. Eu lembro quando eu era jovem, quando tocava o Vozes de Cristal, o Som Maior, Vencedores, existiam alguns idosinhos na igreja, muito amados, muito amorosos, mas que diziam, essa música dos jovens, eu não aguento mais, me dá dor de cabeça. Eu ficava bravo. Mas eu aprendi uma coisa tendo filhos. Tudo pode piorar. A música que eles gostam é diferente. A forma que eles gostam é diferente. É perfeito, eu chego aqui no coro da PIB do Brás, eu adoro ver esse coro. Eu sei que a última vez aqui eu me emocionei bastante. E lembro com bastante carinho. Mas para nós esse é o tipo de música perfeita. Mas nós temos uma geração que não tem os mesmos gostos, não tem a mesma cultura. E muitas vezes não foi ensinado o que é uma boa música. Como a gente vai trabalhar com essas diferenças? Como a gente vai trabalhar com essas diferenças, nesses que vão ser aperfeiçoados depois que a gente, deste momento? Como a gente vai recepcionar essa nova geração que não teve gosto musical, que não aprendeu Bíblia, que não sabe a diferença de Adão e de Absalão, que não sabe todas essas coisas e estão entrando nas nossas comunidades de fé? Como a gente vai receber esses que são diferentes, que estão sendo marcados por uma história distante do amor de Deus, porque cada vez mais cada um está achando que ele é perfeito na sua posição, está esquecendo que existem pessoas que têm que ser atingidas por esse amor de Deus. Por isso que Paulo alerta esses irmãos de Filipenses, irmãos amorosos, que dão de melhor, que contribuem com alegria, que mandam Epafrodito lá, que quase morre nessa viagem. Ele alerta quanto a esses riscos que a gente tem. Porque se a gente for perceber, para a gente levar o amor de Deus, a gente tem que saber que a gente tem que viver e conhecer o amor de Deus cada vez mais. A gente muitas vezes fala do nosso casamento, e talvez eu acho que seja a melhor comparação na vida cristã. O casamento, no seu primeiro momento, é aquela alegria. A noiva entra por aqui, toda bonita, branca, bem vestida, e aí preparada para emocionar o noivo. E aí o pessoal fala, ó, como a noiva está bem vestida. E quando o noivo entra, ó, como o noivo é bonito, né? E o noivo sempre está alegre. O início de casamento é uma alegria. E aos poucos, a gente vai deixando de ter alegria no casamento, porque a gente deixa essa rotina fazer parte, que cada um começa a lutar pelos seus direitos e lutar para a sua perfeição. Você sabe que o casamento mais bonito que eu vi, eu fiquei com vergonha da minha esposa. A gente foi numa chácara, comida do bom e do melhor, nunca comi tão bem assim, comida de chefe, lugar lindo, a noiva entra num Rolls Royce. Aí tem uma pastora metodista e um padre fazendo o casamento. Eu já achei meio estranho, mas tudo bem, o casamento não é meu. Aí daqui a pouco termina o sim, a gente ouve um helicóptero voando e jogando pétalas de rosa sobre o casal. Gente, é muito bonito, né? Meu casamento não foi nada assim, meu casamento foi simples. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, que vergonha. Eu acho que ela gostaria que eu tivesse dado isso para ela. Na semana depois da lua de mel, o casal entra. Vai assumir sua casa num bairro chique de São Paulo. E eles ganharam um vaso. E ela, na sua razão, disse, este vaso tem que ficar aqui. E ele disse, não, esse vaso está no lugar errado. Ele tem que ficar a 10 centímetros dali. Ela, não, isso é ridículo. O vaso tem que ficar aqui. E ele, não, o vaso tem que ficar a 10 centímetros. Seu doido, o vaso tem que ficar aqui. E ele, não, sou maluco, o vaso tem que ficar ali. Aí começaram a falar o nome de alguns animais, referindo-se um ao outro. E de repente começaram a se ofender. De repente o vaso saiu dali e foi para a cabeça do noivo.
foi quebrado na cabeça dele. 1 semana de casamento, o casamento mais bonito que eu vi durou. Perfeição. Tudo era perfeito. O carro era perfeito, a roupa era perfeita. Eles não precisavam mais de nada. Eles estavam prontos, certos. A vida não precisava de alteração. Somos perfeitos, não aperfeiçoados. Muitas vezes, irmão, você com a sua esposa, você é tão perfeito que é impossível viver com você. Irmã, você cuida tanto, é praticamente uma mãe para o seu marido. Mas é difícil viver com a mãe. Porque todo homem ama a sua mãe, mas casa com a sua esposa. Nós temos que ser aperfeiçoados nas nossas fraquezas. Nós devemos ter noção que a gente só faz expressar o amor de Deus e conhecer Ele pessoalmente quando Ele nos aperfeiçoar e a gente ter a condição de falar: Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso ser aperfeiçoado como marido, eu preciso ser aperfeiçoado como esposa, eu preciso ser aperfeiçoado. Isso que Paulo está falando, porque a gente tem desistido nos caminhos. A média de casamentos hoje em dia, em 3 anos, eles estão acabando. E o número de casados, de casamentos no civil tem diminuído. E eles têm diminuído o seu prazo, sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a ser aperfeiçoado. Nós temos uma geração nova aí, que nós, preocupados pelas necessidades que nós passamos, pela dificuldade que nós passamos, nós nunca dizemos não para o nosso filho. Nós criamos consumidores dos pais. E hoje, eles têm dificuldade de se manter no emprego e se manter no relacionamento. Porque nós não ensinamos as pessoas que nós temos que ser aperfeiçoados pelo amor de Deus. Paulo enfatiza isso, nos dizendo que nós devemos seguir ao prêmio da suprema vocação de Jesus. Há muitos anos atrás, eu e Cris tivemos que mudar, porque eu fui trabalhar fora, trabalhar em outra cidade, e a gente estava tão feliz na nossa igreja. De repente, a gente teve que escolher uma outra igreja. Gente, era muito diferente. O pessoal da primeira igreja, que era a Primeira de Santo André, era lá nos 220. Evangelização, missões, trabalho social, relacionamento, tudo muito legal. Aí a gente foi para uma igreja que acho que quando ela andava mais, ela andava de ré. Ela era pequena, o pessoal não se relacionava. É um mito que igreja pequena seja um lugar que o relacionamento seja forte. É um mito isso. É um mito que a gente alimenta. Na verdade, as igrejas grandes, elas têm relacionamento com as pessoas que se envolvem nos ministérios, que se envolvem no trabalho, que estão fazendo bonequinha, que estão indo para os trabalhos missionários, que estão aqui orando, que estão aqui trabalhando, que estão trabalhando com os povos diferenciados, que estão olhando a necessidade do bairro. Essa igreja é forte em relacionamento porque ela entende que nós precisamos de pessoas. Nós sofremos muito naquela igreja. Porque as pessoas não nos queriam lá. A gente era estranho, era de São Paulo. Aí o nosso R era esquisito. Nós não falávamos que nem o pessoal do interior. A gente não era aceito. Porque eles eram perfeitos. Uma vez uma pessoa disse assim: aquele pessoal de São Paulo vem aqui para roubar as nossas igrejas. O pentecostalismo, a carnalidade e o mundanismo estão entrando junto. Eu falei: é de mim que você está falando, irmão? Eles falaram que era em forma sorrateira. Eu falei: é impossível eu ser assim. Mas é uma crítica àqueles irmãos. É uma constatação. Que muitas vezes o nosso coração está tão cheio de si que a gente não se abre ao outro. A gente não recepciona o outro. A gente não quer ver o outro. A gente quer que todo mundo seja igual ao que a gente é. E isso nós nunca vamos ter. Na sua família, ela não será igual à família dos seus pais. A sua esposa nunca será igual à sua mãe.
A comida dela nunca vai ser igual. Sua mãe cozinha há muito mais tempo. O seu marido não vai ser igual ao seu pai. Mas você tem que procurar virtudes nisso. Para a gente entender que quando a gente está construindo alguma coisa, Deus quer nos aperfeiçoar dia após dia. Se você olhar os personagens bíblicos, você vai ver. E se você olhar com muita sinceridade, cada um deles tinha um defeito. E sabe o que eu aprendi? Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Deus aperfeiçoa pessoas para que Ele trabalhe. Para que o nosso trabalho seja o trabalho de Deus na vida das pessoas. Para que o nosso relacionamento de amor seja a demonstração do amor de Deus. Porque Ele não mudar as minhas intenções, os meus pensamentos, quem eu sou, a gente vai se tornar só mais um religioso que bate ponto na igreja todos os domingos e não faz diferença nenhuma. Sabe o que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja? Embora eu esteja dando esse alerta como Paulo está dando, eu já fui abençoado muito por essa igreja. Uma época da minha vida eu estava com uma dificuldade financeira e nessa igreja me abençoaram. Me ofereceram um tratamento de dentes que eu precisava na época, precisava fazer uma certa cirurgia. Cuidaram de mim, oraram por mim. Quando eu tive essa dificuldade que eu quase perdi o meu apartamento, muitas pessoas dessa igreja contribuíram. Mas acima de tudo, me abençoa ver a maneira que vocês trabalham com pessoas que o mundo não dá valor. Eu sei que talvez eu choque vocês com o que eu disse, mas é só um alerta. Não vamos deixar estas situações impedirem que o nosso amor pelos outros seja contaminado pelo nosso perfeccionismo, mas que Deus use as nossas imperfeições para que Ele trabalhe na nossa vida, para que a gente tenha a convicção que a gente precisa de Cristo, porque a história é sobre Ele, é para Ele e por Ele que nós trabalhamos. Há 114 anos, um grupo de 23 irmãos, numa sociedade que não aceitava os cristãos, que tinham dificuldade de fazer seus próprios casamentos, que tinham dificuldade de enterrar os seus falecidos. Tanto é que a primeira igreja batista do Brasil surge num cemitério, porque ele não podia enterrar os seus mortos no cemitério católico. Que o casamento, durante muito tempo, foi a igreja católica que fazia, e os crentes não tinham essa possibilidade. Que o sistema educacional era católico. Os nossos irmãos no passado viveram dificuldades que a gente não teve. Hoje nós se sentimos muitas vezes perseguidos, sentimos. Mas nós devemos entender que num grupo de 23 pessoas, Deus abençoou seus medos, as suas fraquezas, as suas fragilidades, e os abençoou para hoje ser uma igreja que ama, que é expressiva, que tem filhas, que tem missões, que investe em missões, que investe na convenção, que investe na associação, que investe em vidas e que vidas são transformadas. Dou graças a Deus também, irmãos, que a gente pode observar que não o batistério aqui não é um depósito de garrafas, mas é um lugar onde as vidas demonstram o seu amor por Cristo e a gente pode ver Deus agir através dos irmãos. Tomemos cuidado, mas não deixemos de amar. Tenhamos a consciência que não somos perfeitos, mas não esqueçamos de deixar Deus nos aperfeiçoar. Não achemos que nós somos já o suprassumo. Deus vai nos aperfeiçoar até o dia que Ele voltar. E a cada dia melhores, mais fortes, mais aperfeiçoados, mais amorosos. Deixamos o Pai continuar a fazer essa história de transformação que tem feito nessa sociedade através da PIB do Brás. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus cuide de vocês e que vocês sejam esse referencial que tem sido. Que Deus cuide da sua família, que você mude, que você cuide melhor, que você invista nos seus filhos, para que eles possam estar aqui glorificando a Deus junto com vocês. E obrigado pelo carinho. Que
que vocês sempre demonstraram por mim e pela minha família. Obrigado. Deus abençoe.